Galera, esse é um vídeo bastante diferente, inclusive é por isso que eu tô começando ele de um jeito totalmente diferente. Bom, primeira coisa que eu preciso dizer é que se você tá vendo esse vídeo, é porque meu plano deu certo. Ei, tá ocupado aí? Respondendo aqui os nossos inscritos no nosso canal. Legal, tem uma novidade. Pode falar agora? Diga mais. Então, você lembra daquele contato que o Telecine fez com a gente, que eu fiquei de conversar com eles de uma ideia? Sim. Eu tive uma ideia bastante diferente do que a gente poderia fazer de conteúdo com o Telecine e eu tô indo para uma reunião daqui a pouco para contar para eles e ver se eles topam. Então, você lembra daquele contato que o Telecine fez com a gente, que eu fiquei de conversar com eles de uma ideia? Sim. Deu certo e eles aprovaram. Olha só! Então temos um vídeo para produzir? Temos um vídeo para produzir, é sobre isso que eu preciso falar com você. Diga mais. Porque eu resolvi e eles concordaram em te desafiar. Tá bom, nos desafiar, mas é porque como fui eu que criei, a maior parte do desafio é seu. Tá certo. Tive uma ideia da gente reproduzir o app do Telecine. Tá bom. Mas assim, calma, a gente não vai reproduzir o app inteiro. Não, que bom. A gente vai reproduzir a interface de usuário da tela principal ali do app. Tá certo. Acho que pode ser interessante para as pessoas entenderem o processo, né? Tá bom. Deixa eu dar uma analisada aqui. A gente pode começar vendo como que é esse app do Telecine. Deixa eu ver também. Aqui está a tela inicial do aplicativo do Telecine. A gente vê na parte de cima esse carrossel, né, com vários filmes que estão em destaque. Inclusive bem legal, 1917, queria assistir esse aqui, hein? E tem também esse menuzinho lateral, né? Ok. Bom, não vamos fazer essa parte aqui do menu não, mas dá pra gente colocar essas três barrinhas ali no canto. Tem essa parte da busca. Tem uma região de lançamentos que a gente pode andar também e ver os filmes. Então eu acho que é legal a gente reproduzir isso aqui, né? Então a gente já identificou esse padrão de que a gente vai ter que fazer uma coisa que tem um texto, né? E esse texto é clicável, tudo bem, mas a gente não está interessado em fazer essa outra parte. Mas tem um texto e tem esse tipo uma lista lateral, né? Um carrosselzinho com imagens de filmes. Então esse padrão vai se repetir algumas vezes. Eu acho que essa é a parte principal assim, do app, e tem essa parte diferente aqui em cima, que com os menus, a logo, né, claro, do Telecine, e também os filmes que estão em destaque. Acho que a gente pode fazer por partes e ver no que dá. Bom, já que você empolgou aí, já fez a análise do app, acho que vai topar, né? Claro, vamos nessa. Pessoal, eu vou usar o Android Studio e a linguagem de programação Kotlin para esse projeto. Eu não sei quais foram as tecnologias que o Telecine utilizou para o seu aplicativo, mas como a gente pode chegar a resultados semelhantes utilizando caminhos diferentes, eu resolvi usar a tecnologia em que eu me sinto mais confortável. Afinal, fazer jus a um streaming como o Telecine já é desafio suficiente. Então, o Alisson vai ficar com a parte de codificação e eu vou ficar com uma outra parte de observar e avaliar a interface e tentar reparar em alguns detalhes. E a forma como eu estruturei esse processo de analisar os detalhes da interface foi então tirando alguns prints do aplicativo, da forma como ele aparecia no meu celular para mim. Então eu comecei olhando pela parte superior do aplicativo, em que eu consegui identificar que aqui no meio, né, no centro superior, tem o logo do Telecine. Então esse é um elemento que eu vou ter que pegar, né, na internet para poder passar para o Alisson. A gente tem também aqui dois ícones, um ícone de busca e um ícone de menu, e eles estão ambos em cor branca. Então esse código aqui que você está vendo, se você não conhece, ele é o código de uma cor em hexadecimal. E aqui eu fui identificando, né, os itens. Aqui, por exemplo, tem esse detalhe, tem esse ícone aqui com essa seta para a direita, tem os títulos das sessões. Então essas informações a gente vai separando para poder colocar depois lá na implementação do aplicativo.
Sobre esses elementos de ícones, eu quero dar uma dica de onde você pode encontrar se você estiver precisando de algo similar. Então existe esse site do Material Design, que é o Material Design, é um sistema de design que tem uma série de diretrizes e recursos para que você possa utilizar para diferentes interfaces de usuário, então tanto Android, iOS ou até aplicações web. E aqui você consegue baixar os ícones se você precisar colocar numa aplicação específica. Ou tem algo interessante também, que por exemplo, dentro do próprio Android Studio, você já consegue acessar esse tipo de recurso. Então o que eu vou fazer aqui é colocar entre parênteses o nome original desses ícones, para que depois a gente possa encontrar no Android Studio. Aqui pessoal, chegamos no primeiro resultado para apresentar para vocês. Então a primeira seção que a gente começou a trabalhar é aquela seção onde tem os filmes, né, que a gente pode ver lá no começo, que os filmes vão passando assim na horizontal. E aqui está o primeiro esboço, então a gente consegue ver o nome da seção e embaixo eu selecionei 2 filmes. Um que a gente já assistiu lá no Telecine, Eu, Robô, a gente viu semana passada para relembrar. E um outro que a gente está com bastante interesse de ver, que é Duna, porque a gente está ligado que vai sair um remake, né? Vão refazer esse filme, que é baseado numa série de livros aí bem interessante, ficção científica. Então a gente tá com interesse de ver a versão original que saiu em 1984 e tem lá no Telecine para conferir. Então eu peguei só esses 2 carinhas aqui de exemplo, né? Esses 2 filmes, para a gente poder verificar que o comportamento é semelhante ao que a gente deseja, mas a gente precisa fazer alguns ajustes agora. Então, quando a gente olha para o app do Telecine, primeiro a gente nota que o fundo é escuro, né? Então o meu fundo está claro, mas no app o fundo é escuro e a letra é branca, né? Tem que inverter isso aí. Depois a gente dá para a gente ver que tem mais espaço entre a letra e as fotinhas, né? As imagens dos filmes. Então a gente também tem que aumentar esse espaço. E também existe um espaço entre cada um dessas imagens de filme aqui. Então, está colado um no outro, mas a gente pode colocar um espaço entre eles. Então, a gente tem que trabalhar nisso aí também. O tamanho dessas imagens também está muito grande aqui, né? A gente vai ter que diminuir um pouquinho para ficar mais parecido com o que tem aqui no app do Telecine. Mas eu acho que é basicamente isso, né? Então, vamos trabalhar nessas correções agora para ver se o nosso app começa a ficar mais parecido com o do Telecine. E aí você está se perguntando, bom, como é que eles vão pegar essas imagens, essas informações? A gente vai pegar justamente do site do Telecine. E aqui é muito importante, né, a gente mencionar que, bom, o nosso aplicativo, ele é um aplicativo de cunho educativo e didático e que também a gente teve autorização do Telecine para poder fazer esse vídeo aqui. Então não tem nenhum problema a gente usar essas imagens dessa forma, mas naturalmente a gente não poderia usar essas imagens de maneira comercial ou para outros fins, mas é bom prestar atenção nisso, né? Você não pode disponibilizar uma aplicação, por exemplo, você faz o seu próprio app imitando algum outro e você disponibiliza ele com imagens, por exemplo, que não foram autorizadas para esse fim. Então é muito importante prestar atenção nessa questão de direitos e licença de uso de imagem, né? Porque isso é uma coisa séria. Galera, olha só, progredimos ainda mais nessa nossa árdua tarefa, né? Esse desafio que a Kizzy trouxe aí, da gente reproduzir aquela telinha do app do Telecine. Então, aqui a gente já tem agora as listas horizontais com os filmes, que a gente tinha construído na etapa anterior, certo? E também temos a lista vertical com essas seções diferentes. Então você vê aqui no começo a seção de lançamentos, depois recomendados para você, mais assistidos. Então essas recomendações aqui você só consegue ver se você tiver logado no app, né, tiver uma conta lá, como a gente tem, em alta, enfim, a gente poderia criar outras seções aí, né, para mostrar. Eu ajustei os tamanhos, né, a distância aqui para o texto, ajustei esse intervalo entre cada uma das imagens dos filmes e também ajustei o tamanho dessas imagens
para que a gente pudesse ver aproximadamente 3 filmes e um pedacinho. Nosso próximo passo vai ser incluir aquela barra superior, onde fica o logo da Telecine e os ícones do menu lateral, aquelas barrinhas no horizontal, e também aquele ícone de pesquisar. Então vamos lá, vamos trabalhar nesse próximo passo. Bom, então eu vou começar a pegar essas imagens aqui. Eu vou simplesmente tirar alguns prints, né, porque afinal de contas essa nossa aplicação, como eu falei, ela não é comercial, então não tem nenhum problema que as imagens não sejam perfeitas. Depois eu vou passar cada uma dessas imagens para o Alisson, para ele popular lá o aplicativo. Quando a gente foi abrir o aplicativo no celular do Alisson, tinha uma seção que não tinha no meu, que é essa aqui, Recomendados para Você. Eu achei ela muito boa porque é uma seção que eu vou aproveitar para pegar alguns filmes que eu tenho interesse, que eu já assisti ou que eu ainda quero assistir. Um desses filmes que eu recomendo é o Ex Machina, e provavelmente, se você acompanha meus vídeos aqui no canal de Ciência de Dados, você pode gostar desse filme porque ele trata de uma inteligência artificial, né? O nome do filme é Ex Machina, Instinto Artificial, e ele foi inclusive vencedor de um Oscar. Eu acho que vale bastante a pena, então aproveita os 30 dias grátis do Telecine para dar uma assistida. Tem também aqui, né, a seção de franquias para maratonar do app, que é muito legal, a gente também vai reproduzir a seção de grandes diretores, então é muito interessante perceber que o streaming do Telecine, ele se preocupa muito em apresentar os filmes para quem é apaixonado por filmes e para quem tem interesse por essas outras informações, então quem são os diretores, quem são os atores, eles têm um extremo cuidado, né, na forma em que eles apresentam essas informações. Você consegue geralmente ver o trailer dos filmes, o que também é muito legal. Galera, estamos quase lá. Consegui colocar aqui essa barra superior. Então a gente vê esse símbolo do menu lateral, né? Infelizmente ele não vai funcionar aqui, a gente não vai reproduzir essa função, que daria mais trabalho. A gente colocou também o logo do Telecine. E aqui na direita, aquele símbolo, aquele íconezinho de pesquisar. E agora o passo final vai ser eu receber os dados que a Kizzy coletou, né? Todas aquelas imagenzinhas e tal, para a gente poder simular mais filmes. E também adicionar aquele carrossel, aquelas imagens dos filmes em destaque que fica ali em cima, né? Que você pode ir passando da esquerda para a direita. Então vamos ver como é que a gente consegue concluir esse desafio rapidinho para a gente poder depois descansar e aproveitar o Telecine vendo aquele filme. Bom, pessoal, a gente tá junto aqui porque finalmente, depois de algumas horas, o Alisson cumpriu o desafio. A gente cumpriu o desafio, né? Foi suado, mas conseguimos. Olha aqui o resultado. A gente conseguiu colocar um menu superior, né, com o logo do Telecine, o nosso ícone de busca e também o ícone do menu lateral. Depois vem aquela área com um carrossel de filmes em destaque. E aqui a gente não reproduziu todos os detalhes, os mínimos detalhes dessa parte. Se você der uma olhadinha lá no app do Telecine, você vai ver que tem um filtro mais escuro em cima, tem uns detalhes visuais que deixam bem bonito o app, né? É bem legal. E essa parte a gente não fez, mas a gente colocou esse componentezinho aqui que permite rodar e visualizar os filmes. Depois segue a lista de várias seções de filmes. Então a gente selecionou alguns aqui, por exemplo, lançamentos, e você pode ir passando por vários filmes de lançamentos aqui do Telecine. Depois tem uma área de filmes premiados, também tem vários filmes legais, você pode ir andando por eles. Franquias para maratonar, e aqui teve um desafio, né, que essa seção é um pouquinho diferente dessa outra, né? Embora elas tenham a mesma altura, elas têm uma largura um pouquinho diferente. E depois a gente segue para os recomendados para você, e aí você repara que os recomendados não tem esse sinalzinho aqui de maior que, então a gente também colocou isso da forma que aparece no app. E aqui embaixo uma outra seção de grandes diretores. Então lá no aplicativo do Telecine você vai encontrar várias outras seções, tem muitos filmes lá, tem muita coisa legal para você curtir, para você se entreter e realmente passar um tempo agradável com pessoas que você gosta. E aqui a gente fez, né, um subconjunto disso
para poder reproduzir o aplicativo e dar essa noção para vocês. Bom, então acho que essa experiência foi muito legal pra gente. A gente quer agradecer muito o Telecine por esse convite, por ter topado também essa empreitada com a gente. E a gente quer convidar vocês também a irem lá no catálogo do Telecine e olharem os filmes que vocês acham mais interessantes, comentar aqui, sugerir quais filmes vocês acham que a gente tem que assistir e também aproveitar, né, esse período grátis de experimentação do Telecine. Pois é, aproveitem mesmo, vocês têm 30 dias sem pagar nada para consumir tudo quanto é filme que tiver por lá. E depois, é claro, gostando, como eu acho que você vai gostar, você pode continuar com o serviço. Então é isso, pessoal. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima! Calma, não vai embora. Para quem ficou até o final tem uma surpresa. Se você assinar o Telecine com o link que está aqui na descrição, você vai ter 60 dias grátis. Pois é, 30 dias a mais do que os 30 dias que o Telecine já dá para novos usuários. Então agora é só clicar para poder curtir mais de 2.000 filmes que estão disponíveis no streaming do Telecine.